E se a melhor maneira de combater o Alzheimer não fosse só atacar a doença de frente? E se a gente pudesse construir um cérebro tão forte, tão resiliente, que ele conseguisse aguentar o tranco, sabe? Resistir aos efeitos da doença? É uma ideia fascinante e que está mudando o jogo. Vamos mergulhar nisso. Olha, por anos a ciência buscou aquela bala de prata, uma solução mágica para o Alzheimer. E recentemente tivemos avanços bem importantes, com medicamentos novos e tudo mais. Mas aí que vem a grande questão. Será que só atacar a doença diretamente, será que isso é o suficiente? E esses medicamentos novos são realmente impressionantes. Eles conseguem, de fato, limpar as placas amiloides, que são tipo a assinatura do Alzheimer no cérebro. Só que tem um porém. Mesmo com essa limpeza toda, a perda de memória e outras funções cognitivas só diminuem o ritmo, elas não param. Então fica bem claro que só limpar a sujeira, digamos assim, é só uma parte da história. Pois é, e essa desconexão, sabe, entre limpar o cérebro e de fato melhorar a vida da pessoa, é exatamente isso que os pesquisadores chamam de lacuna no tratamento. É como se a gente tivesse duas coisas separadas. De um lado, o tratamento da doença em si, da patologia, do outro, a função, o dia a dia da pessoa. E parece que tem uma ponte quebrada bem no meio do caminho. Mas e se a pista para a gente entender essa lacuna, essa ponte quebrada, tivesse vindo de um lugar totalmente inesperado? Pois veio. Foi uma descoberta assim super intrigante que virou de cabeça para baixo tudo o que se pensava sobre o Alzheimer. Tudo começa lá em 1986 com um estudo que ficou super famoso, o estudo das freiras. Basicamente, pesquisadores acompanharam um grupo de freiras por décadas. Analisaram tudo, o estilo de vida, a cognição delas e, no fim, depois que elas faleciam, analisavam os cérebros. E o que eles encontraram lá dentro, gente, não era só ciência, não. Era um mistério de verdade. E aqui vem a parte mais chocante. Quando eles foram examinar os cérebros, viram que alguns estavam, assim, lotados de placas e emaranhados, as marcas clássicas do Alzheimer. Mas o inacreditável é que, em vida, essas mesmas freiras eram super lúcidas, ativas, não tinham nenhum sintoma da doença. Nenhumzinho. Esse deixou todo mundo de cabelo em pé, claro. E levantou uma pergunta que mudou tudo. Como é que pode um cérebro estar visivelmente doente, cheio de problema, e a mente da pessoa continuar perfeitamente afiada? Bom, a resposta para esse mistério tem um nome: reserva cognitiva. Pensa assim, imagine que as estradas principais do cérebro estão bloqueadas por causa da doença. A reserva cognitiva é a capacidade que o cérebro tem de criar desvios, de achar novas rotas para a informação passar. Então não é que a doença não está lá, ela está. A questão é que o cérebro ficou tão resiliente que ele consegue driblar os danos. Essa descoberta é fantástica, né? Porque ela mostra pra gente que existem, na verdade, duas grandes frentes de batalha contra o Alzheimer. A gente pode atacar a doença de frente ou a gente pode fortalecer as defesas do cérebro. Vamos dar uma olhada nessas duas estratégias. De um lado, a gente tem a abordagem farmacológica, usar remédios para atacar o invasor, ou seja, as placas no cérebro. Do outro lado, a gente tem a abordagem não farmacológica, a ideia de reforçar a fortaleza, que é justamente construir essa tal de reserva cognitiva para que o cérebro aguente o ataque. Olha só esse gráfico. Ele foi tirado do artigo original que inspirou essa nossa análise, e ele resume perfeitamente essas duas ideias. Eu sei, pode parecer um pouco complexo de primeira, mas calma. Vamos olhar ele com calma, pedacinho por pedacinho, que vai ficar bem claro. Então, vamos lá, para a gente entender o que está acontecendo aqui. No eixo vertical, de cima para baixo, a gente tem a função cognitiva. Lá em cima, a mente está afiada. Lá embaixo, está comprometida. E no eixo horizontal, da esquerda para a direita, a gente tem um avanço da doença no cérebro com o passar do tempo. Tá vendo aquela linha pontilhada no meio? Aquilo ali é o limiar da demência. É o ponto em que os sintomas começam a aparecer de verdade. Agora, olha que interessante. A curva de cima, que é de quem tem uma alta reserva cognitiva, ela demora muito mais para cruzar essa linha. Os remédios, o que eles tentam fazer? Eles tentam empurrar a curva para a esquerda, ou seja, atrasar a doença. Já o trabalho de construir a reserva cognitiva é como começar o jogo de um ponto mais alto no gráfico. Ganha-se mais tempo, mais gordura para queimar antes de chegar naquele limiar. É uma baita vantagem inicial. Ok, então a grande pergunta é: como é que se constrói essa reserva? Como a gente sobe no gráfico? A resposta, felizmente, está numa capacidade extraordinária que o nosso cérebro tem. E o melhor, é algo que pode ser estimulado. O segredo tem nome: neuroplasticidade. É uma palavra bonita para uma ideia simples. O cérebro não é algo fixo, como uma pedra. Ele é mais como uma argila.
ele pode se remodelar, criar novas conexões, fortalecer as antigas, e isso em qualquer idade. Cada coisa nova que a gente aprende, cada desafio que a gente encara, literalmente reconstrói um pedacinho do nosso cérebro e o deixa mais forte, mais resiliente. A neuroplasticidade é o motor que abastece a reserva cognitiva. Tá, mas e na prática? Como a gente bota essa neuroplasticidade para trabalhar? A ciência mostra que não é uma coisa só, um truque mágico. É um estilo de vida. Envolve tudo, desde um nível de educação mais alto, ter tido um trabalho que desafiava, até as coisas que a gente faz mais tarde na vida. Manter a mente e o corpo ativos, com hobbies, sabe? Ler, jogar, tocar um instrumento, fazer atividade física. E um ponto super importante, manter as conexões sociais, conversar com gente, estar em grupo. É a soma de tudo isso que vai construindo a nossa reserva. E essa ideia toda de manter a mente ativa, de se socializar, não é só um conselho vago, tipo conselho de vó. Isso foi transformado numa terapia real, com resultados comprovados, chamada terapia de estimulação cognitiva, ou a sigla em inglês CST. Como é que funciona essa terapia? Basicamente, ela junta pessoas em grupos pequenos para fazer atividades que são, ao mesmo tempo, estimulantes e sociais. E o objetivo aqui não é ser um treino de cérebro chato, sabe? É o engajamento completo da pessoa. E os resultados são bem impressionantes. Os estudos mostram não só uma melhora na cognição, mas um aumento real que dá para medir nas conexões dentro do cérebro. Tudo isso, então, leva a gente para o futuro do tratamento. E fica bem claro que a questão não é escolher entre uma coisa ou outra. Não é pílula ou passatempo. O caminho mais promissor, ao que tudo indica, é justamente combinar o melhor desses dois mundos. Então, a grande conclusão é que a abordagem mais poderosa para frear o declínio cognitivo muito provavelmente vai ser uma combinação das duas estratégias. Ou seja, atacar o invasor com os medicamentos e, ao mesmo tempo, reforçar a fortaleza do cérebro, construindo ativamente essa reserva cognitiva. Como dizem os próprios pesquisadores no artigo, a chave parece ser uma abordagem dupla. De um lado, fortalecer o cérebro por dentro, usando a neuroplasticidade a nosso favor. E do outro, reduzir a carga da doença com os tratamentos que a gente já tem. Uma coisa não anula a outra, pelo contrário, elas se complementam. Isso tudo deixa a gente com uma reflexão final que eu acho muito poderosa. E se a melhor defesa que a gente tem contra o Alzheimer não for algo que a gente precisa esperar ser descoberto num laboratório, mas sim algo que cada um pode começar a construir hoje mesmo, uma verdadeira fortaleza dentro da nossa própria mente.